E o tema desta segunda-feira vai ser família. Mesmo porque o final de ano está chegando e é um momento muito legal, esses dias que antecedem o Natal, que antecedem o Ano Novo, a gente falar um pouco sobre a família, não é? Porque lá é que existe a célula, não é, da nossa sociedade, é tipo a TV+, não é? Ela é importante para a região porque é onde a gente mora. Ninguém mora no estado, ninguém mora na União. Você mora na sua cidade, você mora na sua região. Por isso que os nossos slogans, sendo que um deles, o mais importante, é que nós não falamos da China, nós falamos da esquina, não é? Então a gente deve ficar atento também ao que acontece no seio familiar. Nós estamos recebendo para este tema a especialista em programação neurolinguística na área da saúde e também personal coach, a Madalena Junqueira. Madalena, prazer muito grande em recebê-la. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, prazer é todo meu. É nosso também. Ô Madalena, vamos falar um pouquinho o que é, não é, a PNL. O nosso programa tem caráter didático, não é? Então, para a gente saber o que você faz, nós temos que saber o que é a PNL, a tal da programação neurolinguística. Boa pergunta, hein, Darcio? A PNL, Programação Neurolinguística, é o estudo de como o nosso cérebro funciona, para que a gente consiga se comunicar melhor com o nosso próprio cérebro e com o cérebro das outras pessoas, porque a gente não conhece muito bem esse funcionamento. A gente acha que está falando uma coisa e a pessoa entende outra coisa. Então, quando a gente estuda esse funcionamento especificamente do jeito que o cérebro funciona, nós vamos mudar a nossa maneira de agir com as pessoas, de falar com as pessoas e de mandar os recados que a gente quer, né? E a pessoa vai entender melhor. Isso é muito importante mesmo, porque tem uma frase que diz que o importante não é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente consegue transmitir. Não é? E hoje em dia o mundo está meio desordenado, não é? E mais do que nunca está acontecendo isso que você frisou. A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Precisa deixar sempre bem claro. É verdade. Não é? Você entendeu o que eu falei? A pessoa entende, então repete. Confusão, hein, Darcy? A vida é relativamente confusa. As coisas acontecem de maneira confusa se você não explicitar. A Madalena também, aqui presente, né, vai nos responder o seguinte: a gente precisa estar bem treinado, não é? Com as nossas sinapses funcionando muito bem, principalmente nessa época do ano, na qual há muitos encontros, não é? E talvez esses encontros provoquem muitos desencontros familiares, não é? A gente acaba vendo e revendo pessoas que muitas das vezes, anos a gente não se encontrava, rusgas do passado, muitas vezes são tiradas a limpo ali num jantar, na noite da ceia de Natal. Como é que a pessoa se prepara, o Madalena, para contar até 1000, né, sem que ninguém perceba? O relacionamento em geral entre as pessoas, especificamente na família, não é fácil, né, gente? Não é uma coisa muito simples de administrar. Então, quando acontecem essas reuniões anuais, começa aquela fofoca, aquele disse-me-disse, as picuinhas, como você falou, Darcio, aquelas coisas antigas podem aflorar. Mas eu acho que a gente deve aproveitar esse momento do ano, que é tão raro, né? Uma vez só por ano, que se encontra muitas pessoas, às vezes menos do que isso, vão aproveitar para curtir, né, a alegria de estar com um parente, com uma pessoa querida, uma pessoa conhecida há tanto tempo. E por mais que a pessoa seja chata, difícil de lidar, ela tem qualidades também, né? Nós da PNL costumamos evidenciar as qualidades e o ponto forte das pessoas. Isso é possível, sim, com boa vontade, né? Com muita boa vontade. Aliás, alguns telespectadores estão dizendo, ela está falando isso porque ela não conhece meu cunhado. Ela está falando isso porque ela não conhece minha sogra. Ela está falando isso porque não conhece o amigo do meu irmão que ele traz sempre a tiracolo. Ela está falando isso porque a tia solteirona lá que vem do interior é uma pessoa realmente difícil. Né? Ó, tem exercício, Madalena?
Ah, tem. E tem muito, viu? Muito exercício para a gente aprender a lidar com as pessoas difíceis. Porque é muito fácil falar que as pessoas são difíceis. Mas e eu? E você? Você também tem seus momentos difíceis, de dificuldade. Você também tem as suas questões para resolver. E não é 24 horas por dia que você é uma pessoa simpática e agradável para todos. Então, o legal é você olhar para dentro e verificar o quanto você está participando daquela confusão que surgiu, né? O quanto você também tem responsabilidade ali. É muito fácil dizer que são os outros são implicantes, os outros são incompreensivos e os outros são complicados e confusos, mas, né? Você também pode ser um pouquinho. Eu queria deixar os nossos convidados à vontade, vocês podem interagirem entre cises, diria Chico Anísio. O que você mais recebe? Que tipo de cotidiano problemático você tem em relação, não é, a casos de família? Nossa, eu caprichei nessa pergunta, hein? Você caprichou. Poderia ficar um dia inteiro aqui falando. É muito comum os desentendimentos entre as famílias. Pais e filhos, tá? O filho que não se dá com o pai ou com a mãe, a filha que não se dá com o pai ou com a mãe. Então, sempre tem essa questão. Dificilmente você vê um filho ou uma filha que não se dá com os pais, com os dois. O que acontece mais frequentemente é com um dos dois. Uhum. E aquele que causou traumas, desentendimentos, mágoas na pessoa que vem procurar uma terapia ou um trabalho de coaching. Porque a pessoa se sente rejeitada, injustiçada, magoada. E, na verdade, não é bem aquilo, mas é a visão da pessoa, né? Ela cresce com a sensação de que o pai não gosta dele ou dela. E não é verdade, é o jeito do pai expressar o amor dele. Às vezes são pessoas rudes, secas, fechadas. Depende da origem de cada um também. Depende, né? da origem, da cultura. E a expectativa do filho é que os pais sejam assim, tem um modelo, tá? Então, sempre quando existe um modelo para ser seguido, você vai se frustrar, todo mundo vai se frustrar, porque os outros não se encaixam nos nossos modelos. Os nossos modelos são aspirações nossas, sonhos nossos. E os outros são simplesmente o que são. Mas acontece muito de chegar gente buscando soluções, ajuda, principalmente para tirar mágoas, né? Mágoas antigas. E é muito fácil, tá? Interessante o que você disse, que dificilmente um filho rompe o relacionamento com ambos, pai e mãe. Não é? Porque aí acho que ele vai se sentir muito isolado. Muito pior, né? Muito pior. Perdido. Ele sempre tem um vai apoio falar de um mal dos do outro dois. para quem também? Ele sempre tem um apoio de um dos dois. Parece que ele busca. Não é de propósito, não. É um mecanismo inconsciente mesmo, de ter uma garantia, de ter um apoio, um suporte na família, né? E aí ele busca agradar mais um dos dois. Mas nem sempre consegue, né? Porque às vezes o pai toma as dores da mãe ou vice-versa e a pessoa acaba ficando mal. Eu estou falando assim de um modo geral, mas não é só filhos. Às vezes acontece com os pais também, de não se sentirem amados pelos filhos. Uhum. E os pais também terem essas mágoas. Né? Trazerem também trazerem dramas essas e traumas do passado. Né? Isso sem falar no que foi conversado aqui, né? Nas separações, né? Que aí já é um outro assunto bem comum, as mágoas de separações. É verdade, aliás a nossa... É demais, o relacionamento dos casais com os ex é muito delicado, muito delicado. Dificilmente você encontra um casal que se separou, que tem filhos lá e cá e que se dão bem. É muito raro. Acontece, claro, né? Eu acho que a tendência é cada vez mais as pessoas se tornarem mais tolerantes, de chegar num ponto de boa convivência entre todos. Mas ainda tem tempo para isso, né? Ainda vai um tempo. Hoje em dia, o que acontece mais são as reclamações, as mágoas, as implicâncias com os novos cônjuges. É impressionante
como um implica com o outro, né? Aí você fica pensando, separaram porque quiseram, né? Então deixa o outro construir sua nova vida. Não resta dúvida. Aliás, todas as dificuldades que a gente enfrentava nos plantões policiais acontecia ou na sexta-feira, que é o dia de buscar o pimpolho ou a pimpolha, não é? Então dava rolo, porque eu não estava pronto, ou o Zorro estava lá em visita oficial de Dom Diego de la Mancha. Aí o outro não quer mais e tem ciúmes, como é que pode? Não é? Ou então na entrega, porque chegou atrasado, porque foi viajar e não pediu permissão, porque foi para um lugar onde estava muito frio e não levou agasalho, ou então também sempre com a presença marcante do Zorro também na hora da entrega. Então os plantões policiais, eles fervem, não é? Principalmente lá no 23, onde eu estava em Perdizes, no dia de jogos, ou no Pacaembu, ou no Palestra, não é? E eu estou citando um bairro de um poder aquisitivo bom, não é? Então, isso não vai nem do grau cultural do casal. Não. Chegam as raias da guerra em aberto, não é? Pronto, já estamos de volta com o tema família, recebendo Madalena Junqueira, especialista em programação neurolinguística. O Madalena, como personal coach, né? Qual é a função, né? Que tipo de carga horária você fica com a pessoa? Como é que funciona isso? Dércio, um atendimento de coaching com uma pessoa dura em média 1 hora para mais, né? Então, a conversa num atendimento desse é uma coisa muito, muito pessoal. O cliente, ele vai se abrir, ele vai contar a vida inteira. Não é uma terapia, assim, né? Mas não deixa de ter um resultado terapêutico, porque ele deve confiar no profissional, que somos nós, e contar tudo o que está aborrecendo, que está preocupando. E aí a gente fica esse tempo com eles durante uns 2, 3, 4 meses para resolver a questão que está sendo definida como prioridade. Mas aí a gente já resolve tudo, né? Qualquer problema que surgir durante o processo, a gente vai trabalhando também com todas as técnicas que nós temos da programação neurolinguística, porque você sabe, né, que a programação neurolinguística, ela é derivada, ela é uma vertente da psicologia. Ela é uma psicologia, assim, aplicada, é mais rápido, tem um resultado muito rápido. Então, com o trabalho de coaching, a pessoa sempre consegue chegar onde ela quer nesse espaço de tempo de 3 a 4 meses. Mas as sessões são semanais e nesse período de 1 hora, 1 hora e meia. E as crianças, não, Madalena, já vem vindo com uma cabeça, parece que preparada, não é, para esse tipo de barreira que ela vai enfrentar na vida, né? Então elas estão convivendo bem, não é, com o segundo pai, com a segunda mãe, com a terceira mãe, ou pelo menos aparentemente bem. É aquilo que eu falei do filme acho que é do Steve Martin, não é? De andar tudo com crachá. Um é filho de um, com filho do outro, e todos acabam se dando bem, que há uma outra visão de família, né? Mas nos filmes aquilo é fantasiado, porque na própria família que é o mesmo pai e a mesma mãe, se tem 3, 4, 5 filhos, ou 2, eles brigam mesmo, não existe aquela maravilha dos filmes do Steve Martin. As pessoas se amam, sim, mas brigam, se desentendem, e isso é até muito saudável, que as crianças briguem, discutam, porque elas estão aprendendo a se relacionar, não é? Então é muito produtivo e saudável. Agora, realmente as crianças, elas estão mais preparadas para viver essa vida de separação dos pais e ter outros irmãos de cá ou de lá. Porque o mundo mudou, né? Esse exemplo é dado com os vizinhos, na própria família e nos coleguinhas de escola. Então já não é mais surpresa quando você diz, eu vou na casa do pai do fulano e a mãe vai não sei para onde. É comum, né? As crianças estão preparadas e os adolescentes também, eles já estão se preparando. Mas aí vai depender muito de como o casal que se separou, ou o novo casal,
vai lidar uns com os outros por causa do exemplo, né? Se tiver aquelas picuinhas, aquelas implicâncias, botar apelido, chamar da outra, a sua isso, a sua aquilo, que é muito comum, né, a gente vê? Não. Aquela magrela, ou aquela isso, aquela aquilo. Então, aí a criança vai ser contagiada, vai ser contaminada. Uhum. E vai ficar aquela coisa de pé atrás. Então, não é legal. O casal, quando se separa, tem que pensar nisso também. No exemplo que vai dar para os filhos e na influência que vai ter, não só nos relacionamentos com os padrastos e madraças, mas nos relacionamentos dos futuros maridos e esposas que eles tiverem, claro, né? Porque começa ali na infância, lógico, né? Cada pessoa reage de um jeito, não é? Cada pessoa tem os seus princípios, aquilo que a Madalena colocou, acho que foi no primeiro bloco. Às vezes o pai, ele é seco, ele é mais durão. Sei lá, ele teve uma origem diferenciada da mãe. Um nasceu numa cidade do interior, chegou a trabalhar na lavoura, o outro sempre foi da capital. Enfim, cada um é cada um. Isso não tem nada a ver com amor, né, Madalena? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com amor. O amor independe de cultura, de raça, né? O amor é aquilo que a pessoa sente. Mas não é a maneira como ela demonstra que vai evidenciar o amor. Às vezes o amor é silencioso, por que não, não é? Uhum. E existe muito desentendimento de casais, porque um é muito expansivo e o outro é mais contido. E aí aquele que é expansivo quer que o outro seja tão expansivo quanto ele, mas não dá certo. Aquele que é contido não consegue se expandir assim. E não fica só no âmbito do casal, né, Madalena? Não porque se alastra pela família. Porque se ele teve uma origem humilde, todos os familiares dele são mais humildes do que o dela, por exemplo. Aí um tal, você viu como é que o tio fala? O tio fala tudo errado. Aí ele vai comer, a comida sai da boca. É uma desgraceira pelada isso daí. Né? Então a gente está colocando esse programa no ar dias antes do Natal, justamente para a gente se conscientizar um pouquinho mais, não é? Ter mais carinho no coração, ter mais compreensão. É uma questão de valores também, né? O que é mais importante? Você saber usar o guardanapo e os talheres ou o afeto, né? É verdade. É uma questão de valores. Vamos botar isso na balança. Claro, porque às vezes a gente recebe pessoas do interior que vêm dormir 2, 3 dias aqui, aí, sabe, fica aquela gozação, fica aquela brincadeira, fica aquele clima pesado, né, doutor? Fica ruim, né? É complicado isso. Por isso que a Madalena começou o programa falando de você ter esse controle, não é? Creio que mental X%, espiritual Y%, não é? Deixar as rusgas de lado, não é? Deixar de lado, claro, porque você precisa avaliar a outra pessoa, que a outra pessoa é um ser humano como você, a outra pessoa ela tem sentimentos, tem sonhos, ilusões, anseios, mas tem defeitos também, como você. Mas, apesar de tudo isso, tem qualidades, né? Uhum. E por que as pessoas só olham os defeitos das outras? Que coisa, não? Não é? Veja aquilo que você disse também no começo. E nós mesmos não nos analisamos. Nós temos também, óbvio, tantos defeitos quanto. Não é? E vai que o outro um dia ganha na Mega Sena, como é que você vai lá pedir um tchulho emprestado? Pois é. Tem jeito. É bom tratar bem. A gente nunca sabe, o mundo é cheio de ironias. Tem gente que se dá melhor com estranhos do que com a família, porque com estranho não implica. Com estranhos não vai olhar com olhos de crítica, de picuinha, de minúcias. Nos estranhos, as pessoas relevam. E por que na família não? A família está mais próxima, né? É o ideal. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a Madalena Junqueira. Você vê que passou muito depressa. Já passou? Esse assunto não tem como. Que rápido, né? Não tem como. Nós estamos falando aqui, o telespectador está com os mesmos problemas, ou pensando da mesma forma. Se não é uma coisa, é outra. Se não é outra coisa, é uma. Não é? Verdade. Porque a vida é assim. Nós temos de ter paciência. E ninguém tem culpa também dos nossos defeitos. Não é verdade? Agora eu falei bonito, hein, Madalena? Falou bonito. Por causa da programação neurolinguística, que eu já estou capiteando. Já está assimilando, Já estou assimilando. Legal. Então, Madalena Junqueira, especialista em PNL, repito, programação neurolinguística na área da saúde e personal coach. O site é www.institutovialux.com.br está aí na tela, institutovialux.com.br, com 2 telefones de contato. Madalena,
suas despedidas e sua recomendação final às famílias de nossa região, num momento tão importante que é agora, né, esse Natal maravilhoso que está por vir, não é? O Ano Novo, devemos sempre dar graças, principalmente por estarmos vivos, acima de tudo. Verdade. Décio, quero agradecer o convite de estar aqui, é sempre um prazer. E eu quero dar um Feliz Natal, boas festas para todo mundo que está nos assistindo e dizer para as pessoas colocarem em primeiro lugar o amor no coração, porque é uma festa de família e família é um bem preciosíssimo na nossa vida. Ninguém vive sem família e quem não tem família e diz que vive bem é porque não quer contar a verdade, tá? Então, vamos aproveitar esse momento, essa sorte que a gente tem de ter uma família, principalmente